Glória a Deus. Meus amados, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por esta oportunidade maravilhosa de nesta quinta-feira nós podemos estar também juntos, adorando o nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta importante reunião que é o nosso culto, denominado culto de intercessão. Livro de Esther, capítulo de número 4, é os dois versículos que temos para embasar a nossa ministração nesta noite, no nosso culto de intercessão. Livro de Esther, capítulo de número 4, nós vamos ler o versículo 13 e o versículo de número 14, que diz assim: Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. A parte final do versículo 14, para que possamos memorizar, diz assim: E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Amém. Somente esses dois versículos, e os irmãos podem retomar os vossos assentos. Baseado nesses textos que nós acabamos de ler, um texto que para muitos é bem conhecido, a história da rainha Esther, uma simples judia sem pai, criada por um parente próximo e que não tinha aos olhos humanos formosura, capacidade, quem sabe, um conteúdo, não tinha talvez um apoio, não tinha um nome que fosse de peso e que lhe ajudasse a alcançar uma posição de tão grande importância dentro do reino ao qual eles estavam inseridos, sendo ali o rei daquelas 127 províncias na Pérsia, o rei Assuero, e tendo já composto o seu quadro de esposa, sendo a sua primeira e a mais conhecida esposa, a rainha Vasti, que era alguém de alta capacidade, alguém de uma família importante, alguém que tinha nome, alguém que era conhecida. E nesse tempo o povo judeu estava sob o comando e o domínio desse importante rei, desta importante personagem que nós encontramos no livro de Esther, chamado o rei Assuero. O rei Assuero, que por sua vez e por tamanho poder que tinha na ocasião e na época, dependia de alguns príncipes, dependia de alguns auxiliares para que o ajudassem a governar tantas províncias ao mesmo tempo, que pudessem o ajudar a suprir as demandas legais do seu império, a suprir aquilo que lhe era imposto enquanto chefe de Estado, enquanto rei, enquanto político de maior importância dentro daquelas 127 províncias na época. E neste ponto o quadro está completo. Há um rei, há uma rainha, existem mais rainhas, existem os seus eunucos, e o castelo do rei Assuero é o lugar de maior importância dentro do quadro que nós encontramos no livro de Esther. Esther não passa de uma jovem ainda judia, de uma jovem sem muita relevância ou importância, mas a história começa a trabalhar a favor de Esther, quando ainda nos primeiros capítulos do livro, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, a rainha Vasti se recusa
a participar de uma das festas do rei Assuero, que tinha feito um grande banquete, uma festividade, para exibir ali a sua esposa, e ela, como o que ninguém esperava, e de uma hora para outra ela diz que não vai comparecer à festividade, não vai se apresentar. Aquilo soa mal aos olhos dos príncipes que acompanhavam Assuero naquela ocasião, e um burburinho se faz dentro daquele banquete, dentro do ensejo daquela festividade, e acaba que antes que acabasse aquele jantar, Vasti já estava destituída da sua posição de rainha daquela ocasião. Naquela época, a esposa do rei Assuero havia perdido a sua posição. Dado esse grande e importante acontecimento, o rei Assuero vai partir em busca de uma nova esposa para que ocupasse o lugar de Vasti. É feito uma convocação em todas as províncias que o rei estava colocado por comandante, por imperador, e a maior parte das jovens eram trazidas à presença do rei, aquelas que achavam-se em condições de serem apresentadas por aqueles que estavam executando o decreto e buscando esta nova esposa. E dentre elas, a Bíblia diz que a jovem Esther também vai se apresentar. Há um pedido por parte do seu tio Mardoqueu, alguém também sem grande importância, alguém até então sem muita relevância dentro do ensejo da história que nós abordamos nesta noite. Mardoqueu não era quase ninguém. Mardoqueu era apenas o homem encarregado de ficar aos cuidados da sua sobrinha, daquela moça conhecida ainda como a jovem judia Esther. Mas há um pedido feito da parte de Mardoqueu, um grande pedido que lhe importava muito, que a jovem Esther, ao se apresentar ao rei e àqueles que a procurassem, não dissesse a que povo pertencia, não dissesse qual era a sua origem, não dissesse qual era a sua descendência. A essa altura, há de se destacar que os judeus mantinham uma postura de reverência ao Deus de Israel. Eles mantinham uma postura de santidade na questão de evitar a contaminação pela idolatria por onde eles estavam ali espalhados. E dentre esses pontos destaca-se o fato de que Mardoqueu, ele levava isso tão a sério que no momento em que o rei Assuero coloca um capitão sobre todo o seu império chamado Amã, Amã é constituído pelo rei Assuero como aquele que estava apenas abaixo do rei, alguém de relevada importância, e Amã passava perto de onde estava Mardoqueu, e a Bíblia nos relata que Mardoqueu, mantendo a sua postura de um judeu sincero e temente a Deus, ele evitava curvar-se diante de outros deuses ou de qualquer outra figura de relevada importância que lhe exigisse encurvar em sinal de submissão. Na cultura judia isso é um pecado de grande gravidade. Os judeus evitam ao máximo se curvar, porque é um dos mandamentos encontrados na lei de Moisés, que não se deveriam curvar a outras pessoas ou outros deuses. E a Bíblia diz que quando Amã, constituído como principal abaixo do rei Assuero, passa perto de Mardoqueu e percebe que Mardoqueu não se curva diante da sua posição, diante do seu nome e diante do seu status, a Bíblia diz que um ódio acende no coração de Amã, e Amã sente vontade de descer da sua cavalgadura, e sinceramente é o que está escrito, que ele deseja colocar as mãos em Mardoqueu, no sentido de que ele queria realmente pegar Mardoqueu pelo colarinho da camisa e levá-lo às vias de fato, ou tirar aquela conversa limpo, saber por que Mardoqueu não se curvava. Mas a Bíblia diz que Amã foi comunicado de que Mardoqueu não andava só. Algumas pessoas que circundavam ali, que andavam ao redor de Amã, lhe comunicaram que Mardoqueu
era entre os judeus, um povo que havia se espalhado pelas províncias, um povo simples, um povo cativo, um povo que não mostrava resistência, mas Mardoqueu, entre eles, era alguém de relevada importância. Então, Amã acha muito pouco pegar Mardoqueu com as suas mãos e castigá-lo por não se curvar. Diz a Bíblia que Amã então planeja um mal contra todo o povo de Mardoqueu. Neste ponto, a Bíblia nos mostra que Amã, ele traça uma estratégia para não apenas castigar Mardoqueu, mas para que castigasse a todo o povo judeu que era ali representado na pessoa de Mardoqueu. Nesse ponto já havia uma desavença. Mais de uma vez Amã passou perto de Mardoqueu e em nenhuma delas Mardoqueu ousou se curvar diante da posição e postura de Amã. Isso fazia com que Amã ficasse realmente furioso e tomando conselhos. A Bíblia diz que Amã começa a maquinar um mal contra os judeus. A esta altura, Mardoqueu vai dar o conselho à pequena jovem Ester, ao se apresentar ao rei, ao se apresentar àqueles que estão encarregados de encontrar uma esposa para o rei: não diga a que povo você pertence, não mencione a sua descendência. É certo que o que Mardoqueu está visando aqui é evitar um confronto desnecessário entre os judeus e entre Amã, que era a segunda pessoa ali do império nesta ocasião. Quando isso estivesse evitado, então Ester tinha caminho livre para chegar até onde ela pudesse ser conduzida. Ainda neste ponto, a Bíblia diz que Mardoqueu, assentado à porta do rei, era onde ele passava a maior parte do seu tempo. No capítulo de número 1, número 2 e no versículo de número 23, aqui nós encontramos que Mardoqueu está sentado à porta do rei e ele percebe um plano sendo maquinado. Ainda não é por Amã, mas é um plano sendo traçado pelos eunucos do rei, pelos guardas do rei, por aqueles que tinham acesso ao rei, e eles estavam planejando mal contra o rei Assuero. Mardoqueu consegue captar aquela conversa. O que acontece aqui não é nada mais e nada menos do que uma providência de Deus. Deus está entrando em ação nos mínimos detalhes, embora ao ler o livro, ao ler a trama que nós temos diante dos olhos, isso possa saltar por despercebido. Mas a Bíblia diz que Mardoqueu, ao tomar conhecimento de que 2 dos guardas planejavam mal contra o rei Assuero, então ele o faz saber à sua esposa, a esposa do rei, agora então Ester. Ester, dentro desses princípios que nos foram apresentados, evitando apresentar a sua descendência ou nacionalidade, ela alcança a graça e chega à posição de rainha ainda no capítulo de número 2. Mas agora Ester já é rainha. Mardoqueu ainda não é ninguém, a não ser alguém que aconselhava, alguém que tinha acesso a Ester por meio de mensageiros. E então, quando Mardoqueu fica sabendo da trama, ele faz saber a Ester. Ester faz o rei tomar conhecimento daquela trama de assassinato. E então o rei, investigando a situação, descobre tudo o que estava acontecendo. Os maquinadores do mal são enforcados, e o fato a respeito de Mardoqueu começa a ser escrito, e no versículo de número 23 diz que isto ficou registrado no livro das crônicas perante o rei, o fato de que Mardoqueu havia livrado o rei de ser assassinado, descobrindo a trama que se maquinava contra o rei Assuero. Amã ainda continua nutrindo ódio
contra Mardoqueu. E no desenrolar do capítulo de número 3, nós podemos ver que Amã, aproveitando-se do cansaço, da fadiga, quem sabe da desatenção do rei em determinado momento, Amã se apresenta ao rei, levando a seguinte informação: olha, rei, existe espalhado entre as suas províncias um pequeno povo, um povo sem nenhuma importância, mas que esse povo tem leis que vão contra as nossas leis. Ele dizia isso pelo fato de que Amã alegava que, por ser judeu, não se curvava diante. Mardoqueu se defendia de não curvar diante de Amã, porque era judeu e as suas leis religiosas não permitiam que ele se curvasse. Então Amã vai dizer ao rei: rei, tem um povo aí que as suas leis vão contra as nossas. Na boca de Amã, o que ele estava dizendo é: nas nossas leis diz que todo mundo tem que se curvar a mim, mas esse povo tem leis próprias e não obedecem às nossas. É um povo insignificante, rei, e que, se bem parecer aos teus olhos, o Senhor faz um decreto e eu mando exterminar esse povo para que o Senhor não venha ter problemas futuros. E a Bíblia diz que o rei Assuero concede conforme o desejo, o pedido de Amã. E Amã então começa a desenrolar todo o seu plano de assassinar todos os judeus em todas as províncias de uma só vez. A sentença agora estava lavrada com a assinatura do anel real. Aquilo era selado, não podia ser revogado. No dia 13, todos os judeus seriam mortos e as suas casas, os seus bens seriam saqueados, despojados. Tudo estava preparado. Amã estava com a sua vingança já pré-estabelecida, tinha dia marcado para acontecer. O povo judeu ia sofrer nas consequências das suas atitudes, porque não se curvavam, porque não se dobravam, porque não se humilhavam a não ser ao seu Deus. E agora estava determinado que eles pagariam um preço, e essa história seria conhecida em todas as províncias, de que o povo judeu pagou um preço por não se dobrar. Agora a história começa a ganhar um ponto de seriedade ainda maior, porque Mardoqueu fica sabendo dos projetos e dos planos de Amã. Mardoqueu sente a responsabilidade de fazer alguma coisa em prol do seu povo, porque tudo estava preparado. O fracasso do povo judeu estava determinado, e tudo que Amã consegue pensar, em tudo que ele consegue planejar, é convocar o povo judeu em todas as províncias para se dobrar. Mas não era diante de Amã, era para se dobrar diante do seu Deus. E a Bíblia diz que Mardoqueu convoca um jejum, e que o povo se curve, se dobre, clame a Deus por misericórdia, porque o seu fim estava determinado, e eles nada podiam fazer diante do anel real. Somente um poderia tomar partido e dar o livramento a Israel a esta altura dos acontecimentos, e Mardoqueu sabia bem quem era. Mardoqueu conhecia de perto esse a quem o povo deveria recorrer, porque a palavra maior até ali era a palavra do rei, assinada com um anel. Mas Mardoqueu sabia que acima da palavra do rei estava a palavra de Deus, e que se o rei dissesse sim, mas Deus dissesse não, o não de Deus haveria de prevalecer. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mardoqueu convoca o povo se dobra, o povo começa a consagrar e jejuar. Ninguém sabe ainda que a rainha Ester faz parte desse povo. E então, enquanto o povo está fazendo um jejum, Mardoqueu começa a conversar com a rainha Ester, e lhe manda mensagens, e começa a explicar para ela o que está acontecendo e como Amã planeja mal contra o povo judeu. Ester está no palácio, para ela está tudo bem, ninguém conhece, ninguém sabe o seu nome, ninguém sabe de onde ela veio, ninguém conhece Ester a fundo. Se o povo judeu padecesse ali, na cabeça de Ester, ela não padeceria junto, porque ninguém ali conhece ela. Ela estava, quem sabe, ali com um álibi perfeito.
E então, a princípio, enquanto Mardoqueu começa a explicar o que está acontecendo, Esther teme pela sua vida. E Mardoqueu diz: Esther, você precisa fazer alguma coisa pelo seu povo. E ela diz: olha, Mardoqueu, você sabe que se eu me atrever a me aproximar do rei sem ser chamada, não há outra sentença a quem faz isso senão a morte. Esther começa a temer pela sua vida. O mal estava determinado, o povo haveria de padecer, e Esther estava temendo pela sua vida. O que Esther demonstra aqui é o perfil daquele crente egoísta. É o perfil de crente que só se importa consigo mesmo. Este perfil de crente, ele está distribuído em toda a Bíblia. Nós vemos crente desta natureza, nós vemos ele personificado em Ló. As cidades de Sodoma e Gomorra estão se perdendo. Ló não está nem aí, desde que ele e a sua família fiquem trancados em casa. O que acontece lá fora não é da conta de Ló. Nós vemos isso ainda personificado em Jonas. O barco está quebrando nas ondas, Jonas não está nem aí, desde que ele esteja confortavelmente deitado no porão do navio. Nós vemos isto ainda em muitos outros personagens da Bíblia. Jonas, Judas. Deixa os outros discípulos caminharem dispersos. Eu vou vender Jesus e ainda vou ganhar um dinheiro. Deixa os outros se perderem, desde que comigo tudo fique bem. Para mim está bom. Quem sabe esse era o primeiro pensamento de Esther. Enquanto conversava com Mardoqueu, sabendo que o seu povo corria perigo, sabendo que ela deveria fazer alguma coisa, mas mais importava a essa altura livrar a sua vida do que livrar o seu povo. Quando isto acontece, o diálogo entre ela e Mardoqueu toma um novo destino, um novo sentido. Nos textos em que nós lemos a partir do versículo 13, Mardoqueu começa a conversar mais sério com Esther dizendo: olha, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. O que Mardoqueu está dizendo a Esther é: olha, Esther, você pode até não querer fazer nada, você pode até querer se esconder, enquanto o mundo cai aqui fora, enquanto as coisas estão andando de mal a pior aqui fora para aqueles que são teu povo, você pode se esconder, você pode correr, você pode ficar no anonimato, você pode querer desaparecer, mas não penses tu que vais escapar mais do que os outros que estão aqui fora, porque cedo ou tarde vão descobrir que você também pertence a este povo. Faz nos lembrar ao discípulo que Jesus também amava, chamado Pedro, que na noite da traição foi questionado, tentando também escapar, tentando também se esconder. Enquanto o mundo se acabava, Pedro estava tentando se disfarçar. E alguém chega e diz: olha, eu conheço você, você estava com um nazareno. E a Bíblia diz que Pedro começa a negar, dizendo: não era eu não estava lá, eu nem conheço. Por 3 vezes a Bíblia diz que Pedro negou estar com Cristo, negou pertencer àquele povo, ainda que os seus acusadores dissessem: a tua fala te denuncia, as tuas vestes te denunciam, ainda assim ele negava. Agora Esther está da mesma forma, e Mardoqueu diz: olha, não penses que você vai ficar aí de braços cruzados enquanto tudo isto acontece e vais escapar. Esta palavra, ela é uma palavra que ardeu em meu coração quando eu fiquei sabendo que ministraria nesse culto nesta noite, porque é o culto de intercessão, e não há nada mais importante para nós do que entender o ministério da intercessão. O ministério daqueles que são capazes de se sacrificar pelas demais pessoas, por aqueles a quem importa, que são capazes de se doar por aqueles a quem amam.
E agora Esther estava entre a cruz e a espada. Se ela vai ao rei, ela corre o risco de ser morta. Se ela não vai, ela também corre o risco de ser morta juntamente com o seu povo. Agora há uma coisa aqui que se destacar, é que nos dias em que nós estamos vivendo não é muito diferente. O nosso mundo atual está em colapso total. Diante do quadro, cenário que nós estamos vivendo, é um cenário desesperador. É um cenário de morte, é um cenário de tristeza, é um cenário de abandono. E neste momento nós vemos muitos daqueles que deveriam estar na linha de frente. Muitos daqueles que deveriam assumir responsabilidades estão se escondendo. Muitos daqueles que deveriam puxar a responsabilidade para si e tentar defender o povo, tentar interceder pelo povo, estão desaparecendo no anonimato. Estão sumindo, se escondendo, tentando salvar apenas a sua vida, e o mais, que se ferrem, que se danem para lá. Agora há uma questão. A Sueli diz: não penses que você vai ver o mundo acabar aqui fora e vai ficar aí bem sentadinha no sofá do rei, e que você vai ficar aí deitada no quarto do rei, na sala do rei, desfrutando das coisas boas aí no palácio, enquanto o teu povo sofre aqui fora. Esta palavra é uma palavra de Deus para o coração de você, crente, que está vendo o que está acontecendo, está aí de braços cruzados, não faz nada, não se manifesta, não se posiciona. Você pensa que vai escapar além dos demais que estão aí dando a cara à tapa, estão enfrentando de peito aberto, lutando pela verdade que acreditam, por aquilo que pregam, por aquilo que defendem. Agora Mardoqueu se pronuncia a Esther dizendo: olha, mas eu vou te dizer uma coisa, mesmo que de todo tu te cales neste tempo, fique sabendo, socorro e livramento doutra parte virá para o povo de Deus, mas tu e a casa do teu pai vai sofrer as consequências. O que é que estava saindo ali da boca de Mardoqueu? Era dizendo para a rainha Esther: olha, se você não se posicionar, mesmo que você não assuma o seu papel, mesmo que você não assuma a sua responsabilidade, mesmo que você fuja, mesmo que você se esconda, fique sabendo que o Deus do céu não abandona o seu povo. Ainda que você abandone, ainda que você vire as costas para o seu povo, fique sabendo que o socorro de outra parte virá para o povo de Deus, mas você vai sofrer as consequências. Aí ele encerra dizendo: e quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este rei. Eu estou falando a crentes que estão sentados no seu sofá. Eu estou falando a crentes que estão confortavelmente deitados na sua sala, no seu carpete, na sua cama, segurando um belo, um caríssimo smartphone e me assistindo pelas mídias sociais. E eu estou dizendo a você que existe uma batalha travada, existe uma guerra em andamento. O povo de Deus precisa se manifestar, precisa se posicionar. Nós fomos chamados para cumprir um papel, e quem sabe se não foi para este tempo que nós, que não tínhamos condição nenhuma de chegar ao posto que nós estamos hoje, quem sabe se não foi para esse momento que Deus nos chamou. Mardoqueu lembra a Esther de que ela era apenas uma judia sem família, criada por um parente, não tinha pai nem mãe a essa altura. Olha, você não era ninguém, você não tinha nome, você não era conhecida, ninguém dava nada por você, e Deus pegou você e te colocou no trono. Hoje você é a rainha. Será que você não consegue entender que talvez tenha sido para esse momento que Deus te colocou aí? Eu estou falando com você, crente, que você não tinha valor para a sociedade, você não prestava para a sua família, quem sabe.
ninguém dava nada por você, nem mesmo você acreditava que poderia ser alguém, mas Deus te chamou. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, te libertou, perdoou os teus pecados, mudou a tua vida, mudou a tua história, te colocou em uma posição de destaque. E nesta noite, aonde está você? Todo o sacrifício, todo o trabalho, todo o esforço, todo o plano da redenção que Deus planejou a teu respeito, te levantando, te libertando e te salvando, para que você pudesse, nesse momento, fazer alguma coisa por aqueles que estão condenados à morte. Quem sabe se não foi para esse momento que Jesus te salvou? Para um momento como esse, de caos instaurado, quem sabe não foi para esse momento que Jesus perdoou os teus pecados, que transformou a tua vida, que te deu uma segunda chance quando ninguém mais dava, que te levantou do fundo do poço quando você já estava dando tudo por perdido. Quem sabe não foi para neste momento você se posicionar e ser o condutor de uma palavra de esperança para aqueles que lá fora dependem de você. Aonde está você, crente, que professa que Jesus é o Salvador da tua vida? Você que há tanto tempo pregava, você que a todo tempo cantava, você que participava dos cultos, glorificava alto, pulava, batia palma. Neste tempo, aonde está você? Em um momento onde muitas pessoas estão condenadas, num tempo em que muitas pessoas não conseguem ver saída mais, aonde está você? Quem sabe não foi para este momento que Jesus entrou na tua casa, que Jesus entrou no teu coração. Quem sabe não foi para esse momento que Ele te deu sonhos. Quem sabe não foi para esse momento que Ele colocou no teu coração um desejo ardente de fazer a obra de Deus. Quem sabe não foi para esse momento que você chegou aí. E agora muitas pessoas estão aí fora clamando por uma esperança, clamando por uma salvação, clamando por uma palavra de ânimo, estão desesperados, estão no fundo do poço, e Deus está contando conosco, porque Ele nos colocou aqui para ser aqueles que conduzem a sua palavra de esperança. O mundo pode dizer que está tudo terminado, que as coisas não vão mais melhorar, que tudo agora é de mal a pior, que o país não vai se recuperar, que o governo vai se deteriorar, que nós vamos passar fome, vamos morrer todos de coronavírus. Mas Deus é aquele que tem a última palavra. Oh glória! E o mundo não vai ficar sabendo disso se nós não assumirmos a nossa posição. Deus conta comigo e Deus conta com você. Há uma guerra e nós somos aqueles em quem Deus confiou para assumir esta batalha. Deus conta com você. Deus conta com aquilo que Ele colocou no teu coração, os dons espirituais que Ele te deu, o desejo missionário que Ele te deu, o desejo ardente de pregar a palavra que Ele te deu, o desejo de louvar que Ele te deu. Deus conta contigo. Para este tempo Deus te preparou até agora. Levanta e assume a tua posição. A rainha Esther estava a ponto de desistir, estava a ponto de jogar a toalha, a ponto de abandonar até quem sabe o reino, porque o decreto era para todos. Mas Amã dirige a ela uma palavra dizendo: quem sabe não foi exatamente para este momento que Deus te colocou aí. Eu estou pregando para crentes que estão pensando em desistir da jornada. Eu estou pregando para crentes que estão desanimados, crentes que estão decidindo que vão abandonar a carreira, que vão parar de ser crente, vão parar de pregar, vão parar de cantar, vão deixar dessa coisa de ser obreiro, porque ficar em casa parece que dá mais resultado. Eu estou dizendo para você, quem sabe não foi para esse tempo que Deus te chamou. Você que está pensando em abandonar tudo, você que está pensando em desistir de tudo, eu digo para você, quem sabe Deus não estava te preparando para neste tempo você ser alguém
que pregue a verdade, que anuncie a verdade e leve ao mundo esta palavra, que Deus está acima de tudo que possa estar acontecendo ao nosso redor. Está no controle, nada acontece se não for da vontade ou da permissão de Deus. Não desista, não pare, não retroceda, não se conforme. Deus ainda conta com você. Os sonhos que você sonhava, o desejo que ardia em teu peito, era Deus te preparando para esse momento. Há uma necessidade, e esta necessidade é que apareçam aqueles que têm coragem de assumir a responsabilidade e ir contra a lógica, mas dizer que vai dar certo, porque socorro vai aparecer. Um socorro para o povo de Deus vai aparecer, de alguma parte vai aparecer, mas Deus quer contar com você. Deus quer poder contar com aquilo que Ele colocou nas tuas mãos para fazer. Deus quer contar com a tua coragem, com a tua força. E a Bíblia diz que a partir daqui a história começa a mudar. Esther toma coragem, se apresenta ao rei, é aceita, faz um convite ao rei. O convite era para que o rei pudesse assentar-se com ela em um banquete juntamente com o seu principal, Amã. E nesse jantar, Esther começa a revelar tudo que Amã estava pretendendo fazer contra ela e contra o seu povo. A Bíblia diz que o coração de Assuero se comoveu. A Bíblia diz no capítulo 6 que Assuero foi tomado por insônia, buscou os livros das crônicas, leu a respeito de Mardoqueu, viu o seu feito, honrou Mardoqueu, enforcou Amã e entregou o povo de Deus nas mãos da rainha Vasti, da rainha Esther. E disse que o povo de Deus estava nas mãos de Esther. Esther então solicita ao rei: rei, cancele o decreto de morte. Cancele o decreto de morte. E a Bíblia diz então que o rei fez um novo decreto. Aquele decreto que estava dizendo que todos deveriam morrer, agora dizia que eles tinham uma segunda chance. Deus nesta noite quer te dar uma segunda chance. Quem sabe o mundo aí fora disse que você não vai ter mais jeito, mas Deus quer te dar uma segunda chance. Quem sabe você está enveredando pelo caminho que não tem volta, um caminho das drogas, um caminho da perdição, da prostituição. Quem sabe até mesmo você já imaginou que para a tua vida não tem mais jeito, mas Deus nesta noite quer rasgar o decreto que é contra você e quer te dar um novo decreto dizendo que você tem uma segunda chance. Você que estava pensando em parar, nesta noite Deus te dá uma segunda chance. Você que estava querendo desistir da obra, Deus te dá nesta noite uma segunda chance. E tudo aquilo que era contrário, tudo aquilo que o inimigo tinha maquinado, planejado contra a tua vida para te fazer cair, Deus nesta noite vai rasgar e vai escrever uma nova história para a tua vida. Uma história de vitória, uma história onde você consegue realizar os teus sonhos vivendo nos planos de Deus. Eu quero convidar os irmãos para intercederem comigo. Nós vamos fazer uma oração de intercessão. Este é o objetivo do culto. Nós vamos interceder pela nossa cidade, nós vamos interceder pela nossa nação, nós vamos interceder pelo poder legislativo, também o executivo da nossa cidade, pelos nossos irmãos, por aqueles que padecem, aqueles que estão enfrentando dificuldades e por aqueles que precisam de uma segunda chance. Nesta noite, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas e não há necessidade de que nós venhamos a querer esclarecer-lhe os fatos. O Senhor sabe o que estamos vivendo, aquilo que estamos passando, e diante dos teus olhos todas estas coisas estão nuas e patentes, nada passa por despercebido pela presença do Senhor. Pai da glória, o nosso país, a nossa nação precisa urgentemente de uma intervenção do Senhor. Pai da glória, estamos vivendo momentos, meu Senhor, de desespero, momentos, Pai, onde nós não conseguimos ver saída, parece que nada vai melhorar, parece que as coisas não vão mudar, parece que é daqui para pior, mas Pai, aqui tem um povo que se curva diante da Tua presença, um povo que sabe o poder que tem a sua oração. E nesta noite, nesse
nesse culto de intercessão, nós queremos interceder pela nossa nação. Ó Pai dos céus, estende as suas mãos sobre o nosso Brasil, Pai. Repreende este mal que nos assola. Repreende, meu Senhor, todas as astutas ciladas que o inimigo tem maquinado e lançado contra nós. Deus, protege aqueles que estão lutando pelo teu povo. Meu Senhor, estende as tuas mãos para proteger e guardar. Pai da glória, a nossa cidade depende de ti. A nossa cidade precisa da tua atenção, da tua misericórdia, do teu cuidado. Pai, estende aqui sobre nós as tuas mãos. Repreende toda a enfermidade, meu Senhor, que nos assola. Este mal, Senhor, de onde ele vem. Pai, o Senhor tem a última palavra. O Senhor está acima de tudo que está acontecendo. Pai, traga ao teu povo um refrigério em nome de Jesus. Pai, sobre o teu povo, a tua igreja, nós rogamos a ti, meu Senhor, continua nos sustentando com a tua destra. Pai da glória, não deixa o teu povo desanimar. Deus dos céus, sustenta-nos com as tuas mãos. As nossas forças são poucas, meu Senhor, mas nós queremos estar sustentados por ti. Pai, quando tudo não der mais certo, quando nossos esforços forem em vão, segura nas nossas mãos, não nos deixe prostrar, não nos deixe retroceder, não nos deixes cair, mas nos leva avante, Senhor. Deus, toma o nosso município nas tuas mãos, a cada um dos teus filhos, a cada um dos moradores da nossa cidade, o poder legislativo, também o executivo. Senhor, guarda em nome de Jesus, da sabedoria àqueles, meu Senhor, que estão ali representando a nossa cidade. Pai, nós intercedemos pelos sitiantes, pelos agricultores, por todos aqueles, meu Senhor, que enfrentam o labor, o ardor do sol, para trazer à sua casa o seu pão. Pai da glória, aqueles que estão na cidade também, nas lojas, nos comércios, meu Senhor, tu sabes aonde os teus filhos estão. Guarda a cada um debaixo das tuas poderosas mãos. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda o teu povo, fica conosco. É a nossa oração que te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém.